Você sabia que Vitória ganhou uma associação de empresários para fomentar ainda mais o ambiente de negócio da cidade? Para falar mais sobre isso, recebemos hoje Bruno Kepp, o primeiro presidente da Associação dos Empresários de Vitória, a ACVIX. Ele ia falar um pouco mais sobre a criação dessa entidade, sobre o cenário de negócios da capital e também sobre oportunidades e desafios para os empresários aqui de Vitória. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, eu que agradeço. Para começar, como que você enxerga o atual ambiente, o cenário de negócios de Vitória e os principais desafios e também oportunidades para o setor empresarial, para os empresários da capital? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é que o Estado, de forma geral, hoje tem um ambiente de negócio muito salutar, né? Você vê as entidades, tanto pública quanto privada, quanto terceiro setor, conversando, né? Pensando no futuro do Estado. Quando a gente fala do município de Vitória, eu acho que é importante a gente colocar o que a gente espera é a mesma coisa. E não é só uma questão de você melhorar o que tem, mas você preservar o que tem. Eu acho que a gente chegou no nível de maturidade para o negócio no município muito bom. E a gente vem com o propósito de agregar, de conseguir acrescentar, de continuar fazendo cada vez melhor. Então, dar um pouco de voz ao empresário em relação ao município, estar mais próximo do que os entes públicos, entender o que está sendo planejado para a cidade, poder participar desse planejamento, né? E, lógico, colocar a visão também de quem empreende, né, do empresário em relação a esse planejamento. Então, a gente acredita que a gente está no caminho certo, mas a gente acredita que pode fazer, de alguma forma, fazer melhor. Ainda sobre isso, o que motivou a criação, então, da ACVIX e por que esse momento? Eu acho que tem um gap, né, quando a gente fala do município de Vitória, tem um espaço, tem um vácuo em relação a isso. A gente tem várias associações em outros municípios do estado e cada vez mais novas vão surgindo, e a gente já tinha uma associação para o município de Vila Velha, para a Serra, para Viana, para Cariacica, e talvez por causa do papel do Espírito Santo em ação, Vitória tenha demorado um pouco mais para aparecer, né, entendendo que o Espírito Santo em ação cobriria esse espaço. Só que a visão do Espírito Santo em ação é uma visão mais macro. Todas essas associações, na verdade, elas estão debaixo do guarda-chuva do Espírito Santo em ação. A gente segue o mesmo planejamento, né? A gente busca diretrizes em cima do que está sendo realizado no Espírito Santo em ação. Então, o que a gente vem é trazer luz, trazer foco ao município, né, ter esse pensamento do município em relação ao ambiente de negócio, a propagar melhorias na cidade e a gente conseguir trabalhar as vocações que o município tem. Eu acho que é nesse sentido que a gente, talvez um pouco depois das outras, né? Mas eu acho que o mesmo papel de desenvolvimento. Entendi. A ACVIX, ela nasce, com 30 empresas fundadoras. Qual que é, na prática, o papel da associação, considerando esse ecossistema empresarial da cidade de Vitória? Quando a gente fala de que nasceu com 30 empresas, na verdade foi um grupo, né, de 30 empresários representando suas empresas, que se unem e resolvem criar a Associação de Vitória, Associação dos Empresários de Vitória, a CEVIX. Mas foi a ideia inicial, foi esse movimento. A gente não quando fala em 30 é um começo, mas a gente precisa de mais pessoas perto, precisa de mais empresas junto para a gente criar um ambiente de discussão, né, criar massa crítica para discussão. Então, 30 é só um começo só, a gente vai estar aberto para todas as empresas, o que a gente espera é de fato uma diversidade em relação a setores, né, participando das discussões,
E lembrando que a gente precisa desse voluntariado para a gente estar crescendo, né? Porque a gente precisa que as pessoas doem parte do seu tempo para a gente continuar criando esse ambiente de discussão para poder melhorar o estado, melhorar o município. Você falou, né, dessa questão da diversidade de setores. Sim. Atualmente, essas 30 empresas, quais setores que já, né, estão presentes? São diversos setores, né? A gente tem da advocacia, do turismo, da comunicação. A gente tem. Eu vou, se eu for listar aqui, eu vou estar falhando com alguns setores, mas a gente tem do financeiro, passa por todos os setores. Não é o importante colocar aqui é que a gente não está falando de um setor que se uniu para criar uma associação. Eu acho que essa é Entendi. a parte mais importante. Quais que são as prioridades, né, da Cevix nesse primeiro ano de gestão? Nosso primeiro ano é mais um momento de estruturação, né, de discutir, de pensar em quais os temas que a gente vai abordar, né, de estar aproximando dos entes públicos, né, estar criando essas conexões. A gente precisa, gerar maturidade, a gente precisa gerar conexão, relacionamento, para que seja de fato algo que seja uma referência, que buscar ser uma referência, né, como associação. A gente tem um trabalho de construção que precisa ser muito bem feito para ser perene. Entendi. De que forma, assim, né, que a associação então pretende, estar presente em assuntos como infraestrutura, inovação, considerando também o ambiente, né, que a Vitória está com algumas obras, inclusive importantes, como Mergulhão, de Jardim Cambori, Vitória é de frente para o mar também. Como que a associação pretende, né, fazer parte dessas questões de inovação, infraestrutura? Todos esses assuntos de infraestrutura, a gente está falando de mobilidade, está falando de reformas, às vezes mudança de direção de rua, né? Todas essas coisas, elas afetam de certa forma vários setores. A gente quer estar junto para mostrar, para acrescentar a massa crítica, para estar discutindo e mostrar o impacto que causa no ambiente de negócio também nas empresas. Então, deixando bem claro, a gente não está aqui para cobrar as coisas, para ficar reclamando das coisas, mas tentando trazer um pouco dessa visão do empresariado no, no impacto que é gerado pelas decisões de planejamento e tudo. Então, é mais agregar. Eu acho que a palavra que fica forte é colaborar, agregar, crescer junto, nesse sentido. Falando um pouco sobre você, né, o que que te motivou a aceitar fazer parte da Cevix, principalmente como presidente, e como que foi esse processo? É, eu fui convidado para estar fazendo parte desse grupo, né? Eu participei das reuniões de apresentação da Cevix, as primeiras, mas eu não participei dos primeiros grupos de discussão. E, e o meu nome apareceu como, vamos botar assim, um possível candidato a essa vaga. Sim. Eh, eu recebi o convite, eu fui convidado por esse grupo, eu aceitei, né, e estou aprendendo junto com eles, eu acho que a gente vai aprender. A gente visitou algumas outras associações, a gente tentou, queimar algumas etapas, tentar não cometer erros que eles cometeram. A gente ouviu muito as outras associações e eu acho que a gente a gente quer fazer o nosso papel, mas de uma forma tranquila, né, sem querer tomar o lugar de ninguém ou mas nesse sentido de aprendizado mesmo e aprender e participar junto. Entendi. Você falou, né, a associação surgiu agora, Sim. mas quanto tempo que durou esse processo, né, desde o início, como que funcionou? Essa discussão ela começou desde o ano passado, né, e agora no primeiro semestre tracionou mais. Eu Entendi. Sobre você ainda, como que a sua experiência, né, no grupo Águia Branca também, que você atua como diretor institucional, de relações institucionais, como que isso influencia também, né, nesse seu papel de presidência na Cevix? é, as coisas ao mesmo tempo que a gente já tem um relacionamento com várias outras empresas, com várias entidades, com vários setores,
né, faz parte da função das relações institucionais, tá conversando com vários segmentos dos entes públicos, entes privados. Isso traz uma certa vantagem, porque é algo que a gente vai precisar na Civics. Mas são atividades que têm uma certa interseção em alguns pontos, mas em outros não, separa bastante. E deixar claro que é o seguinte, estou hoje como presidente, mas tem um grupo de diretores, né, institucionais que vão estar com a gente, institucionais que eu falo no papel da Civics como institucionais, que vão estar com a gente, que vão somar. Então, não é um trabalho de uma pessoa só. O Bruno vem para tentar somar, mas sozinho não faço nada. Então, tem um grupo de diretores muito forte que vai estar junto comigo aí para a gente fazer essa entrega. Sim, no estado, né, já existem outras associações, como você mesmo citou, a ASES na Serra, a Cevila em Vila Velha, né. A gente pode falar que a Cevix ela surge, né, em Vitória para fomentar, para consolidar esse associativismo entre os empresários da capital? Sim, eu acho que o papel é esse, e a gente precisa trabalhar com as outras associações como pares, né. É uma rede de relacionamento, né, as associações precisam conversar uma com a outra, né, porque principalmente quando você fala de Vitória, e fala de mobilidade ou fala de infraestrutura, qualquer coisa que aconteça em Vila Velha, o que aconteça em Cariacica, o que aconteça na Serra, eh principalmente em relação à mobilidade, afeta um município afeta o outro. Então, vai ter sim momentos que a gente vai estar junto, já existe já uma rede de relacionamento dessas redes, né, e existem encontros que são feitos entre as associações. Sim. Então, sim, tem uma conexão entre elas e agrega, eu acho que funciona junto, entendeu? Elas são independentes na gestão, mas eu acho que, estrategicamente falando, elas precisam conversar. Na sua visão, qual que deve ser o papel, né, da associação no desenvolvimento econômico e social também da capital? Eu acho que a busca por um ambiente de negócio melhor afeta várias outras questões por consequência. Então, se a gente está acompanhando o desenvolvimento da parte da educação, você tem oportunidade de empregos mais qualificados, você tem mão de obra para atender as empresas que estão crescendo e que estão surgindo, você muda a realidade das famílias, né. Então, quando você mexe um ponteiro, você está mexendo com vários outras situações ao mesmo tempo. Então, a gente acredita muito na educação, na capacitação, mas essa é uma parte que a associação ela está junto com a prefeitura, acompanhando o que está sendo feito, mas ela não tem um papel nessa área. Não, pode ser que faça alguma coisa, mas nesse momento esse é um papel da prefeitura, né, da prefeitura, do estado. Então, mas a gente vai estar junto, a gente quer saber o que está sendo feito, o que está sendo feito para melhorar. Isso aí a gente precisa estar acompanhando essas coisas, porque isso afeta o ambiente de negócio de uma forma ou de outra. E essa parte social também, ela entra como consequência. A gente, como associação, a gente não pode sair entrando nos bairros e querer mudar as coisas no bairro. Isso não é o nosso papel como associação. A gente pode fazer é pensar nisso dentro do planejamento da cidade, mas muitas das vezes tendo esse papel de estratégico, não tendo o papel de executor. Entendi. Sim, Entendeu? considerando que está no primeiro ano, né, mas quais são os planos para o futuro da Cevix? Quais planos já estão sendo realizados? Quais são os planejamentos para esse ano ainda? A gente tem falar de os próximos passos, né, falar de futuro, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão agora nesse momento,
criar uma estrutura forte, uma associação forte, né, para que ela tenha perenidade, para que ela tenha renovação, né, para que ela tenha representatividade. Então, e o que precisa agora nesse momento é de fato estruturar. A gente vai sentar, vai discutir pontos que a gente quer tratar como associação. Não adianta querer abraçar o mundo, né. A gente precisa tentar fazer entregas, mesmo que sejam de coisas, de quantitativo menor agora, mas a gente precisa tracionar. Depois a gente vai entender para onde que a gente está indo, a gente vai entender o nosso planejamento, o que que a gente vai construindo, mas está muito no começo agora para você querer falar o que que a gente vai resolver daqui a 2, 3 anos, qual o impacto que a gente vai gerar. A gente precisa agora pensar, lógico que a gente vai sonhar grande, né, mas é pensar no que a gente consegue gerar impacto nesse momento, e depois de você conseguir organizar algumas coisas, a gente vai dar continuidade ao planejamento, e aí passo a passo, sem pressa, sem desespero nenhum. Você falou sobre a questão das entregas, né? Sim. Tem alguma coisa ainda que já começou a ser feito? Não, a gente está muito no ambiente de Entendi. discussão ainda, né, a gente deve ter reuniões nas próximas semanas, já para começar a definir, quais as áreas que a gente quer atuar, né, e aí a gente vai construindo isso agora no início. A gente tem a diretoria formada já, mas a gente precisa também organizar o papel de cada um agora nessa nessa estruturação, mas é sem pressa. Eu acho que não pode querer atropelar as coisas, né, porque tem que construir, tem que ser sólido, Entendi. né. Falando só um pouquinho sobre a diretoria, Certo. são quantas pessoas que estão nessa diretoria atualmente? A gente tem 7 diretores, né, e aí tem um conselho fiscal, vai ter um conselho consultivo também, então tem uma estrutura parruda com nomes bem fortes, né, na nossa estrutura. Eu acho que a gente começa com um time muito bom e tem tudo para dar certo. Para finalizar, né, como que você enxerga o empreendedorismo capixaba, assim, como que ele tá, e quais papéis, assim, das futuras lideranças também, atuais e futuras, como eu disse, no setor, né, dos empresários capixabas? O eu acho que hoje, o empreender ficou mais fácil. Eu acho que você precisa de menos recurso para começar, né. E aí eu estou falando de recurso tecnológico, você tem coisas mais acessíveis, você tem ambientes hoje de inovação em Vitória que são muito importantes para o município. Você tem empresas que estão abertas a isso, né, empresas grandes, empresas de médio porte, pequenas também, que estão abertas a esse ambiente de inovação, de troca de ideias. Eu acho que é um ambiente muito propício a prosperar. A associação ela ela vai acompanhar isso, né, mas eu acho que a iniciativa privada e a pública tem puxado isso de uma forma bastante interessante. Entendi. Bruno Kepp, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Letícia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo. E para você que está nos assistindo e gostaria de saber mais sobre essa e outras informações, é só acessar esbrasil.com.br e acompanhar nossas redes sociais. Até a próxima!